Juízes, por gentileza, capítulo de número 11. Livro dos Juízes, capítulo de número 11. Aleluia. Nós estaremos lendo dos versículos 1 ao versículo de número 7. Amém? Do versículo de número 1 ao versículo de número 7. Porém, se você, como eu já pedi em outras vezes, se você tiver o marcador, por favor, deixe o seu marcador na Bíblia, para que nós possamos fazer a exposição do texto sagrado. Nos diz a palavra do bom mestre, Juízes, capítulo 11, dos versículos 1 ao versículo de número 7. Nos diz assim: Era então Jefité, o gileadita, homem valente, porém, filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefité e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon, guarde esse nome aí também, os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité na terra de Tobi, cerca de 120 km, 120 quilômetros, essa distância entre Gileade e Tobi. Esse detalhe também é importante nós gravarmos. Versículo 6. Disseram a Jefité: Vem e sê conosco, e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciãos de Gileade: Porventura, não me aborrecestes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estais... Aleluia! Feche os olhos, Pai, a Tua palavra foi lida, nós pedimos pela Tua graça, bondade e misericórdia, que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, mediante, ó Deus querido, do que a Tua palavra nos direciona, nos orienta, e que ela seja o baluarte de todo o nosso ser, ó Deus, e seja o ponto daquilo que todos nós necessitamos e precisamos para a nossa vida, não apenas nessa noite, mas em todo o tempo e circunstâncias da nossa existência. Abençoe o nosso coração, nossa vida, nós oramos certo do Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, é com muita alegria que nós sempre possamos observar como Deus, em sua grandiosa bondade, Ele trabalha com homens imperfeitos, mulheres que elas já tiveram toda a incapacidade pelo homem de não realizar coisa alguma, e o homem, em toda a sua esfera, de não realizar coisa alguma, e Deus transformar esse ser em algo extraordinário para louvor da sua glória. E Deus faz isso com todos nós, cada um de nós que aqui estamos. Nós temos experiências tão grandiosas com Deus, cada um na sua particularidade, em que Deus, em determinado momento da sua história, da sua existência, Deus trabalhou com você, Deus transformou você, Deus tirou você do lamaçal do pecado e agora te transportou para a sua maravilhosa luz, como nos diz a sua palavra.
E nessa sua palavra, aqui em Juízes, capítulo de número 11, nós temos uma história que ela nos faz demais lembrar de como Deus, ele é gracioso com aquele que ele nasceu e cresceu e viveu diante de uma história totalmente deturpada, totalmente atrapalhada, totalmente confusa, totalmente virada do avesso, e Deus pega aquela história virada do avesso e agora usa essa história, a história virada do avesso, para louvar e engrandecer o seu grande nome. E isso aconteceu com esse homem que nós acabamos de ler no texto em tela, que é Jefité. Jefité, ele é o oitavo juiz no livro dos juízes, que tem 14 juízes, a começar por Otiniel e terminar com Samuel, aquele menino que nós conhecemos, que eu um dia já até falei aqui, que todo Samuel é bonito, aquela coisa toda. Então começa com Otiniel e termina com Samuel. Nós temos 14 juízes aqui. E dentre desses 14, Deus levanta esse Jefité, que é o oitavo juiz em Israel. E esse oitavo juiz em Israel, Deus o levanta de uma forma tão extraordinária e tão poderosa, que ela se parece muitíssimo com a minha e com a sua história, ainda que não tão na profundidade do seu nascimento e da sua existência. Pois bem, aqui está um ponto. Jefité, o seu nascimento, ele não é um nascimento legal. Ele é filho de um homem que aparentemente é um homem muito bom, um homem de moral ilibada. Ele é filho de Gileade. Gileade é um homem bom, até porque a terra de Gileade leva o próprio nome de seu pai. Então era um homem de expressividade no meio de uma comunidade. Então Gileade, ele era um homem expressivo. Mas Gileade, em determinado momento, ele pisa na bola e deita com uma prostituta. E nesse deitar com uma prostituta, nesse relacionamento, a prostituta engravida, e ela engravida desse moço por nome de Jefité. Gileade, então, agora vai até o prostíbulo e sabe que o menino é dele, sabe que é o seu filho, não precisava de DNA naquela época, mas ele sabe, a sua consciência está pesada. Ele vai até o prostíbulo, pega esse menino, Gileade, e leva para dentro da sua casa. E nesse levar para sua casa, nos diz o texto sagrado que Gileade, junto com sua esposa, porque ele havia traído a esposa, ele havia pecado no pecado de adultério e traição com a esposa, ele agora está meio que cheio de remorso, pega o menino e leva o menino para dentro de casa, mas aí vem um problema. O problema é que ele cresce junto com os outros meios irmãos. E nesse crescer junto com os meus irmãos, e toda a comunidade de Gileade sempre apontava para Jefité, dizendo: tu és um filho de uma prostituta. E nós bem sabemos aqui que qualquer um de nós, quando criança, algum tempo atrás, que se alguém ofendesse a nossa mãe, o que a gente fazia? No meu caso, era bodocada mesmo. Eu não queria nem saber. Se ofendeu minha mãe, então a gente tem que resolver. Não pode ofender a mãe, não é verdade? Então, só que aqui nós temos um problema. Só que esse fato para Jefité é uma realidade da vida dele. Essa realidade da vida dele, que de fato ele é um filho de uma prostituta. E sendo ele um filho de uma prostituta, os seus meios irmãos agora crescem e eles começam a apontar para Gileade, dizendo: você não tem parte conosco na herança de nosso pai, então você agora precisa sair daqui. E nos diz o texto sagrado que Jefité não sai numa boa, nos diz o texto que ele
foge da presença dos seus irmãos, e nesse fugir, ele sai da terra de Gileade e vai para a terra de Tobi, cerca de 120 quilômetros, e ali ele se estabelece. E nos diz o texto que homens levianos, homens que estavam soltos pela vida, sem liderança, se ajuntam a Jefité. Isso significa que Jefité, ele tem uma capacidade grandiosa de liderança, ele tem uma capacidade grandiosa de atrair pessoas, ele tem uma capacidade grandiosa de comunicabilidade, ele tem uma capacidade grandiosa de entrar e sair. É um dos motivos do ciúme dos irmãos em Gileade a respeito de Jefité, dar-se-á a respeito dessa capacidade e habilidades naturais que Jefité tem. E Jefité, ele se estabelece lá na cidade de Tobi, e ali ele fica. Agora nós temos um problema, que é o problema que Deus usa. Pega isso aqui. A minha e a sua história é um pouco parecida, ainda que não em toda a igualdade do nascimento e na formação do nosso crescimento, mas nós podemos nos espelhar na vida de Jefité. Em algum momento, aquilo que parecia totalmente ser aquilo que vai te excluir, é onde estará a minha e a sua vitória. E Deus faz isso com Jefité. Ele está ali estabelecido. Está estabelecido na terra de Tobi, e quando ele ali fica, agora surge uma guerra entre todo Gileade, os filhos de Israel, e os amonitas, os filhos de Amon. Agora pega esse parênteses que eu pedi para você guardar esse nome, porque ele faz também uma diferença. Amon e Moabe, os moabitas e os amonitas. Esses dois povos, eles são parentes meio distantes do povo de Israel, porém, todavia, são os dois povos de origem incestuosa. Aquele relacionamento íntimo, sexual, entre Ló e as suas duas filhas, entre a filha mais velha e a filha mais nova. E esse povo de Amon, os amonitas, eles são de origem incestuosa, de origem que Deus não trouxe um plano soberano para o surgimento daquele povo, mas aquele povo estar ali. E ele vai dar muita dor de cabeça para todo Israel, principalmente no livro dos Juízes. Não é só os filisteus. Então, no livro de Juízes, os amonitas e os moabitas vai dar dor de cabeça para Israel de uma forma grandiosa. E os filhos de Amon agora se levantam. Eles se levantam e vão pelejar contra todo o Israel. E agora tem o problema. Por quê? Nos diz o texto sagrado que nesse tempo não havia um juiz pré-estabelecido em Israel. E os anciãos, para que as pessoas pudessem expulsar alguém de casa e não dar a essa pessoa o direito de herança, ele tinha que passar na corte, tendo um aval dos anciãos, os anciãos assinarem dizendo: olha, nós apoiamos a decisão dos irmãos. Então, os próprios anciãos também tinham culpa no cartório de que Jefité não estava mais ali, mas ele estava a 120 quilômetros de distância, fugido da terra dele. E quem agora vai atrás desse Jefité? Os anciãos de Gileade, os homens que assinaram e disseram que ele não poderia mais estar ali junto com seus irmãos. Esses homens que assinaram, esses homens que deram o aval, esses homens que disseram: não, você não pode mais ficar aqui, você não tem parte na herança de Gileade com seus outros meus irmãos. Esses homens que assinaram, eles pegam os seus cavalos agora e vão a 120 quilômetros de distância, porque tem uma guerra estabelecida aqui. E nessa guerra,
Eles sabem que não podem vencer essa guerra, mas eles sabem da capacidade de liderança de Jefté. Eles sabem da capacidade que Jefté tem diante de Deus e dos homens, das habilidades que ele tem, meu irmão e minha irmã. Eu quero dizer e profetizar sobre a minha e a sua vida aqui nessa noite. Aquilo que Deus entregou a mim, a você, o inimigo não toma, o diabo não toma, Satanás não tem poder para derrotar, para tirar, porque o Deus de Israel já estabeleceu a bênção e a vitória. E Deus estabelece isso. Deus faz isso. Deus é grandioso. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso com a vida de Jefté, um homem que foi desprezado, humilhado, achincalhado, foi vituperado, levado à vergonha. Imagine você sendo uma criança, crescendo num ambiente em que as pessoas sempre apontavam para você e diziam: ali, filho de uma prostituta, esse menino não vai dar em nada, esse menino, ele é uma vergonha para a nação de Israel, ele é uma vergonha para Gileade, ele é uma vergonha para os outros seus irmãos, esse menino não vai prestar. Todos nós aqui em determinado momento da vida já fomos, de certa forma, não acreditados por alguém. Todos nós um dia já passamos por isso. Nós não fomos acreditados por alguém. Isso aconteceu comigo, acontece com você, acontece com todos nós. E nós bem sabemos como isso é uma ferida na alma humana. Nós sabemos como é. E só Deus para reverter a situação. E Deus agora faz isso. Ele foi expulso. E agora estabelece-se uma guerra. E essa guerra, os anciãos sabem que não pode vencer essa guerra sem o comando de Jefté. Eles montam no cavalo, os anciãos, não os irmãos. Os anciãos vão até a terra de Tob, 120 quilômetros, e lá agora vão reunir com Jefté e diz para ele: ó, Jefté, nós estamos precisando de você, moço. Nós estamos precisando de você. E Deus faz, através de Jefté, pega isso aqui, que eu quero que você pega, e eu quero que você, no nome de Jesus Cristo, entenda como Deus operou através e sobre a vida de Jefté. Ele não disse que iria na sua própria força, no seu próprio domínio, na sua capacidade de liderança, na sua capacidade comunicativa, nada disso. Ele só disse uma palavra: olha, faça o seguinte, se o Senhor, o Deus de Israel, me entregar nas minhas mãos, assim como vocês estão me pedindo, os filhos de Amon, e os filhos de Amon forem derrotados, serei juízes sobre vocês. E os anciãos disseram: olha, essa palavra é boa, vamos fazer isso então. Só que Jefté, você já ouviu uma frase antiga que o pessoal antigo, meu avô dizia, meu pai, que faleceu com 93 anos, dizia que macaco velho não enfia a mão na cumbuca? Você já ouviu lá em Minas Gerais esse negócio? Macaco velho não enfia a mão na cumbuca, porque os indígenas colocam milho na cumbuquinha de coco e o macaquinho coloca a mão lá e fecha tentando tirar e não consegue e vai ali e pega o macaquinho. Então o macaco velho não enfia lá a mão lá. Veja o que esse homem faz, o que Jefté faz. Ele, sabendo que os próprios anciãos haviam assinado documento de expulsão dele, o que ele faz? Ele faz o seguinte: olha, vamos fazer esse acordo então na cidade de Mispa, porque Mispa é a capital religiosa de Israel. Tudo quanto fosse assinalado, tudo quanto fosse firmado, todo tratado que fosse dito por boca diante das pessoas, ou mesmo por assinatura, esse tratado deveria ser cumprido à risca. Por qual razão? Por ser Mispa a capital religiosa de Israel.
E o próprio Jefté, ele mesmo propõe isso. E os anciãos concordam. Eles vão até Mispa e assinam o tratado, e agora começa a questão da peleja. Tendo dito isso, veja só o que a história de Jefté nos ensina. A história de Jefté, ela nos ensina sobre 3 princípios. Primeiro, o poder da resiliência. Ele é um guerreiro e um líder corajoso, e ele é um guerreiro e um líder vencedor. Porque, em primeiro momento, ele tem uma capacidade de resistir aos golpes da vida. Se há alguma coisa que nos atrapalha muito, é não ter capacidade de resistir aos golpes que a vida nos dá. Porque a vida dá golpe em todo mundo. Se tem um negócio bom para dar rasteira no ser humano, é a vida. A vida dá golpe em todos nós. Às vezes, como nos diz a própria palavra do Senhor, que nós fazemos muitos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, por qual razão? Simplesmente porque a vida, ela planeja e tem capacidade de dar golpe sobre nós. Porque a história de Jefté, ela revela um homem com uma capacidade graciosa, grandiosa de resistir aos apuros da vida. Desde o seu nascimento, ele enfrentou situações desafiadoras, o apontamento, aquela ideia, você não vai crescer, você não vai dar em nada. Eu lembro-me, quando criança, eu recebi uma palavra, e quando criança ainda não tinha um entendimento sobre o Evangelho. Mas no meu coração eu repreendi uma palavra que foi proferida a mim. E eu sei que também isso já pode ter acontecido com você. Em determinado momento da sua história e da sua existência, palavras que foram proferidas e você repreendeu elas no seu coração sem manifestar qualquer tipo de atitude que pudesse ofender o terceiro. Por que aqui? Que tipo de homem era esse homem, Jefté? Ele era um homem desejado. Imagina você ser indesejado na família, ser indesejado. Jefté não tinha culpa do seu nascimento. Seu pai, Gileade, ele tinha apenas uma esposa. Gileade estava até indo bem, mas ele pisou na bola. É o que nós, na maioria das vezes, não conseguimos entender. Pessoa fulano de tal que aparece que aparentemente ele é bom, está tudo bem com ele, mas ele vai lá e pisa na bola. Por quê? Há uma fraqueza humana. Há algo dentro do coração que só Deus é que sabe. A Bíblia sabe que só Deus é que pode sondar a mim e a você. Só Deus nos sonda e nos conhece por inteiro. Nem nós mesmos conseguimos entender nós com tanta profundidade quanto Deus. Deus conhece você melhor do que você mesmo. E Deus sabe que Jefté é um homem desejado. Ele é um homem que sempre levou a apontamento. Ele é um líder que não teve oposição, sem oposição aqui. Os irmãos de Jefté, ou seja, que têm oposição, os irmãos de Jefté não queriam, não desejavam ele, mas os anciãos tiveram a necessidade dele. Ele teve uma capacidade tremenda, uma capacidade de superar os estigmas do passado. Veja só aí, se você estiver com a sua Bíblia aberta, o versículo de número 1, eu quero pontuar isso aí com você, que nos diz assim: era então Jefté, o Gileadita, o que ele era? Ele era bom ou não era? Olha aí, gente, ele era valente e... Nossa, Deus do céu. Era um homem que é igual eu para a irmã Maria Lúcia, que queria casar na hora. A irmã Maria Lúcia olhou e falou assim: rapaz, é esse o menino, o rapaz, o belo. É esse.
Depois a irmã Maria Lúcia vai contar para vocês. Salvei ela de um cachorro. Mas veja, isso é verdade. Depois você pergunta a ela. Aí ela, é esse o rapaz. É verdade. Depois ela vai contar. Mas veja só, ele era um moço que tinha tudo. Ele era valente, valoroso, era um homem bom. Jefité é um camarada bacana, mas tem um detalhezinho que você e eu precisamos observar no versículo de número 1. Está aberto aí? Ele tem um porém. O porém é uma conjunção adversativa. E essa conjunção adversativa indica uma restrição ao que foi dito na frase anterior. Pega aí, ó. Era então Jefité Gileadita, homem valente, Qual era o porém dele? Olha o estigma dele. Então, este porém nada mais é do que essa conjunção adversativa que indica uma restrição ao que foi dito a frase anterior. Todos nós aqui temos qualidade, irmãos. Todos nós, as pessoas olham para nós e falam assim, isso é bom mesmo. Porém, todos nós temos um porém na vida. Todos nós. Não adianta você pensar assim, eu estou brincando aqui com a irmã, brincando com verdade. Que a irmã Maria Lúcia se apaixonou e é isso mesmo. Mas eu sei também que nem de tanta belezura assim eu sou. Eu tenho um porém, mas também bobo eu não sou. Os irmãos estão entendendo? Tem que ser. Aqui, a palavra do Senhor nos diz que esse Jefité, ele era um homem valente e valoroso, mas ele tinha um porém. E esse porém, olha só, ao referir-se a ele, as pessoas se lembravam sempre dessa marca do seu passado. Ele era filho bastardo de Gileade. Ele não era um filho programado, não foi um filho desejado, mas foi um filho que esteve na programação de Deus. E somos nós. Gileade nos habita. Gileade está em nós. Jefité nos habita. Está em nós. Está em cada um de nós. Nós temos valores, mas também temos porém. Nós temos capacidades, mas também temos porém. Nós temos força, mas também temos porém. Nós temos coragem, tem hora, mas também temos porém de chorar, sem saber para onde ir. Às vezes, nós estamos pisando em nuvens da glória, mas há momentos que nós estamos na caverna da solidão com Deus. Essa é uma grande verdade que nós, como crentes em Jesus, passamos. E poucas pessoas gostam de passar pelas adversidades que a vida nos oferece. Mas a grande verdade é que nós temos valores, mas também nós temos poréns. E esses poréns. Esse Jefité, ele passou por tudo isso, mas ele teve capacidade de resistir a essa trama que ele viveu em sua própria vida. E aqui nós vemos sobre toda essa capacidade de resistir aos sofrimentos da vida, a capacidade de resistir aos golpes que a vida lhe ofereceu, às dificuldades que a vida lhe ofereceu. Eu separei uma frase aqui de um livro que eu estava lendo. Na verdade, eu fiz a releitura desse livro mais uma vez. Um livro eu sugiro a você para que você leia quando assim for oportuno. Um livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, um judeu que foi preso no campo de concentração nazista, psicólogo, e ele viveu todas as amarguras do campo de concentração. E nesse viver das amarguras do campo de concentração,
a fome, o frio, a ameaça de morte, a minuto, o espancamento, e tudo aquilo que ele viveu e presenciou. Ele escreveu uma tese chamada logoterapia. Vou explicar. A logoterapia, ela tem a capacidade, como disse Viktor Frankl, de mostrar o sentido da vida através do sofrimento, através das perseguições, através da sua história, que aparentemente ela não foi legal, através daquilo que você já viveu, que já te trouxe amarguras na alma. E em uma frase dele, que eu separei aqui, ele disse assim, veja só que interessante, o sofrimento, ele é indispensável para a descoberta do sentido. Vou repetir, o sofrimento é indispensável para a descoberta do sentido da vida. Então, sofrer é de Deus. Os irmãos estão... Aleluia! Ninguém quer, mas é necessário. Ninguém quer, mas um dia bate na porta. Ninguém quer passar por luto de ninguém, um ente querido, mas um dia bate na porta. Eu não quis, aos 93 anos de idade, meu pai acamado, e eu lá em Governador Valadares, desci de Belo Horizonte para lá, para ficar com ele no hospital, durante o tempo que pôde. Mas assim, é assim que funciona. Nós não queremos, mas acontece. Então, o que a vida, ela nos oferece, é buscar o sentido definido desses propósitos. E esse homem, Jefté, ele nos ensina isso. Ele nos ensina que o sofrimento da sua vida, o sofrimento do seu nascimento, o seu passado, o crescimento da sua história, da sua existência, ele é passando pela fase criança, pré-adolescência, adolescente, jovem, agora maduro, e quando chega a maturidade, ele pensa assim, opa, os meus irmãos agora está tudo bem, a gente está tudo ok. Não, os irmãos chegam para ele e falam, vaza, vai embora. Porque você não pode ficar aqui, você é filho de outra mulher. Mas Deus inverte todo esse sofrimento em glória. E quando agora, veja só, esse moço vai ser buscado, vai ser encontrado pelos anciãos, aqui nos mostra o que Jefté ele teve a capacidade de superar durante todo esse processo. Ele teve a capacidade de superar. E tendo essa grande capacidade de superar, porque tem um grande potencial de paralisar as pessoas, é o sentimento de rejeição. Se tem um negócio que paralisa o ser humano, o sentimento de rejeição, ele é uma tragédia no coração humano. Uma pessoa rejeitada, veja só o que ela acaba desenvolvendo dentro dos sentimentos negativos, tais como abandono, fracasso, privação emocional, indesejabilidade social, que é a síndrome do pânico, dependência emocional. Sabe aquela pessoa que tem dependência emocional da outra? Porque um dia ela sofreu o sentimento de rejeição na vida dela. E esse homem, ele passa por tudo isso. Então, esse sentimento de rejeição, ele provoca isso. Eu disse aqui, indesejabilidade social, que é o síndrome do pânico, dependência emocional, busca por aprovação de outras pessoas, pessimismo e isolacionismo. Aquela pessoa que busca por aprovação de tudo e de todos. Ah, se eu não fizer, eles vão falar de mim. Eles vão falar de você de qualquer jeito. E vai falar mesmo. Se tem um negócio bom no coração humano, principalmente na cultura brasileira, é falar mal do outro. Não, irmãos, isso é verdade. É uma realidade.
Ah, pastor, não falo não, você já falou. Já, e falou. Ah, eu não gosto de falar, só comentando. Ó, que surpresa, que coisa boa. Até parece que isso é algo novo na terra. Então veja o que isso vai trazer. Jefté, ele não se prostrou depois de ter sido abandonado pela sua própria família. Ele não se trancou numa masmorra de autocomiseração. Ele não se fechou dentro do quarto e disse, agora minha vida acabou, ô pobre de mim. Mas ele se levantou e disse, se o Senhor me entregar os filhos de Amon nas minhas mãos, eu serei juízes sobre vocês. E os anciãos disseram, boa é a palavra. E ele agora vai fazer um voto com Deus, dizendo, Senhor, me entrega diante do Senhor todos os filhos de Amon. E nos diz o texto sagrado, é que aí aparece aquele voto que o próprio Jefté faz, que não deveria ter feito da menina dele, que algumas pessoas confundem em relação ao sacrifício humano da morte da menina. Não é, esquece isso. Não é a morte da menina, ele não matou a menina. Isso é colocar sobre a vida de Jefté algo que ele não cometeu e que a Bíblia, que a palavra de Deus e que o próprio Deus nunca aprovaria. Aquele voto, ele fez o voto, ele ganhou a batalha, ele fez o voto dizendo, olha, quando eu voltar da batalha, o Senhor me entregar os filhos de Amon nas minhas mãos, aquele que vier primeiro ao meu encontro, eu vou entregar ao Senhor e vou oferecê-lo como holocausto. Aí vem a menina dele, a única filha dele. Pai, o senhor voltou, pai. Você imagina? Você voltou, pai. Além do senhor estar vivo, o senhor ganhou a batalha. E agora vem um peso sobre a vida de Jefté, dizendo, filha minha, tu és a causa da minha destruição. Por que ele diz isso? Porque ela é filha única. Esse voto era justamente para que a menina não conhecesse varão, ela morresse virgem e não tivesse nenhum contato com o homem. Nos diz o texto sagrado que essa menina, ela chora, ela pranteia, dizendo, pai, deixa eu ir então com as minhas amigas por 2 meses chorar a minha virgindade, e ali então agora quando eu voltar, o senhor pode fazer tranquilo o seu voto. E nos diz o texto que ele faz isso, e a menina quando volta agora, ela não conhece varão e não tem filho, porque ela é filha única. Isso significa que o próprio Jefté não vai ter uma descendência de juízes na vida dele. E se encerra por ali. E a Bíblia é tão graciosa, irmãos, que nos diz que Jefté, ele reinou como juiz sobre Israel apenas 6 anos. E nos diz o texto que ele veio a falecer. Mas pega isso aqui que eu quero dizer para você. Ele foi um homem que nasceu para viver o propósito de Deus e morreu glorificando ao Senhor, independente daquilo que ele fez ou independente dos poréns que ele teve na vida. E o que Deus faz comigo e com você aqui nessa noite é de igual forma para como foi com Jefté, Deus faz conosco. Nós podemos ter porém, nós podemos às vezes falar de forma precipitada, mas eu declaro sobre a minha vida e a sua vida, o meu e o seu Deus está sobre ti e Ele te garante a vitória em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus Cristo? Ele é o seu Deus. Feche os olhos. Glória a Deus. Deus, tu és maravilhoso, Senhor, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Ele teve a capacidade de seguir em frente. Ele fugiu, mas se estabeleceu.
ele foi levado à vergonha, xingamentos de baixo calão, palavras ofensivas, mas não são as palavras dos homens que determinam quem você é. Não é o que o homem diz a seu respeito, o que de fato Deus disse a seu respeito. Você não é um erro ambulante. Ei, e digo ainda mais, pega isso aqui. Nem o seu nascimento, por mais desconsiderado, ou até mesmo a sua formação familiar, ou as tragédias que lhe ocorreram durante a sua existência, a sua história, dentro do contexto familiar, que lhe trouxe sofrimento, não é o que determina o que Deus tem para a sua e para a minha vida. O que Deus deseja para mim e para a sua vida é independente do que você e eu já vivemos e já passamos. A palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele opera infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Ele faz coisas extraordinárias. Palavra nenhuma chegou à minha boca, Deus já sabe de todas elas. Deus sabe quem você é, te conhece pelo nome, não pelo apelido. Não pela vergonha do passado. Mas Deus sabe do seu presente e sabe a capacidade do seu futuro. E Deus, sabedor disso tudo, Ele escolhe pessoas imperfeitas. Pessoas que, pela sociedade, pela comunidade, foram menosprezadas, mas nos diz a palavra do Senhor que Ele mesmo escolhe as coisas loucas desse mundo, para confundir as excelentes e sábias. Ei, o nosso Deus está aqui. Ele sabe o quanto você e eu somos imperfeitos, mas Ele também sabe quanto você e eu somos grandiosos nas mãos dEle, na vontade dEle. Ele é Deus sobre nós, sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre o meu coração. Feche os olhos, Pai. Nós bendizemos ao Senhor aqui nessa noite. Nós somos gratos ao Senhor porque Tu és bom, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor porque a história de Jefité habita em nós. Ó Deus, nós nos identificamos com ela por causa das nossas imperfeições, o nosso passado, mas aprove ao Senhor nos lavar e redimir pelo Teu sangue. O sangue de Jesus nos lava, nos purifica e nos restaura a vida eterna. E o Senhor nos usa, ó Pai querido, como aquele que é usado por Tuas mãos e pela Tua soberana vontade. Por isso, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor aqui nessa noite. Somos gratos ao Senhor e que Teu Espírito Santo faça com que nós possamos entender que Jefité, habitando em nós, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E pela Tua palavra, e que Teu Espírito Santo nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Pode